Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira videoaula da disciplina Epistemologias do Sul, no curso de Licenciatura em Educação do Campo da nossa Faculdade Intercultural Indígena FAIND UFGD. O professor Jones está aí presencialmente com vocês e eu, por motivos de saúde, dialogarei à distância, mas com o coração bem pertinho, através destas videoaulas. Esta videoaula foi pensada para você que vive a realidade do Mato Grosso do Sul, seja no assentamento, na comunidade ribeirinha, às margens do Rio Paraguai, na retomada ou na aldeia Guarani Kaiowá, Terena, Cadiuel, Quiniquinal, Guató. Mas antes de olharmos para as lutas do nosso território, precisamos fazer uma pausa pedagógica e responder a duas perguntas. Afinal, o que significa a palavra epistemologia? E por que estudamos este assunto na licenciatura em Educação do Campo? Vamos ao significado da palavra. Não se assuste com o tamanho dela. Epistemologia vem do grego clássico da junção de duas outras palavras. Episteme, que significa conhecimento verdadeiro, ciência ou saber fundamentado, diferente de doxa, que era a mera opinião do senso comum. E de logos, que significa estudo, discurso, razão ou teoria. Portanto, em termos simples, a epistemologia nada mais é do que a teoria do conhecimento. Ela é um ramo da filosofia que investiga o que é o conhecimento, como nós aprendemos e produzimos saberes válidos e, acima de tudo, quem tem o poder de decidir o que é ciência e o que é tratado como mera crença ou superstição? Historicamente, a ciência moderna ocidental, construída por pensadores europeus como Descartes e Kant, vendeu ao mundo a ideia de que o conhecimento verdadeiro é neutro, universal e sem lugar. A academia tradicional fingiu que o cientista é um observador invisível, neutro, sem cor, sem classe social, sem gênero e sem território, capaz de olhar o mundo de cima, naquilo que o filósofo Santiago Castro Gomes chama de o ponto zero do conhecimento. E aqui nós fazemos a ponte direta com a sua formação como futuro e futura docente na LEDUC. Estudar epistemologia aqui na FAIND não é um exercício teórico abstrato, mas uma ferramenta de luta política e territorial. Por que esse assunto é indispensável para nós? Eu diria que por 4 razões. A primeira, para denunciar o epistemicídio, que é o assassinato de saberes. A matriz colonial usou a ciência ocidental para dizer que a sabedoria indígena, a agroecologia camponesa e a medicina ribeirinha eram atraso ou folclore. Entender a epistemologia nos faz compreender como o saber dos nossos povos foi sistematicamente morto, invisibilizado e silenciado. Segundo, para conhecer o território como lugar de ciência. A educação do campo afirma que a roça, o manejo das águas do Pantanal, o uso das plantas medicinais do cerrado e os saberes ancestrais das aldeias não são saberes menores. São sistemas epistemológicos complexos, legítimos e científicos. Terceiro motivo, para transformar a escola do campo indígena. Como futuros professores, vocês não podem reproduzir uma escola que ensina o aluno a ter vergonha da sua origem. A epistemologia nos dá régua e compasso para construir uma prática pedagógica que valorize a leitura de mundo da comunidade. Quarto motivo, para garantir a soberania dos povos. Quem controla o conhecimento, controla o território. Quando a comunidade produz o seu próprio conhecimento, o que chamamos de investigação a partir do próprio,
Ela ganha força para defender suas terras contra os impactos do monocultivo e dos agrotóxicos. É exatamente na crítica a essa falsa neutralidade da ciência europeia que nascem as epistemologias do Sul, conceito trabalhado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos e aprofundado pelos pensadores decoloniais da América Latina. Boaventura nos mostra que a modernidade ocidental traçou uma linha abissal, um abismo invisível no planeta. Do lado de lá da linha, o norte global, estão os conhecimentos tomados como legítimos, científicos e universais. Do lado de cada linha, o sul global, estão os saberes dos povos colonizados, indígenas, camponeses, negros, ribeirinhos, que foram declarados inexistentes ou atrasados. Situar as epistemologias do Sul dentro da epistemologia geral significa descolocar o centro do pensamento. O Sul aqui não é apenas uma posição no mapa geográfico, mas uma metáfora da resistência de quem sofreu as dores do colonialismo, do capitalismo e do patriarcado. E para compreendermos a profundidade dessa dominação, precisamos encarar o conceito central que atravessa todas essas estruturas, que é a colonialidade. Mas o que é a colonialidade? Diferente do colonialismo, que se refere à dominação político-administrativa direta de um território por uma metrópole estrangeira, como o Brasil dominado por Portugal, a colonialidade é a herança viva desse período. Ela sobrevive mesmo após a independência dos países. E é um padrão global de poder que continua ordenando a vida social, a economia, a autoridade, o saber e a espiritualidade, colocando a cultura ocidental europeia no topo e inferiorizando todas as outras formas de existir e pensar. A colonialidade determina quem tem voz e quem é silenciado. O pensador venezuelano Edgardo Lander, da obra A Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, nos ajuda a enxergar como essa ciência eurocêntrica virou uma colonialidade do saber. Vamos aplicar essa teoria na realidade do Mato Grosso do Sul? Aqui no nosso estado, a colonialidade usou o discurso da ciência, do agronegócio e do progresso para impor a monocultura como o único uso racional da terra. Ao mesmo tempo, rotulou o manejo tradicional terrena, a sabedoria da roça Guarani Kaiowá, a agronomia camponesa dos assentamentos e o saber ecológico dos ribeirinhos como obstáculos ao desenvolvimento. A colonialidade do saber nos convenceu por muito tempo de que o conhecimento válido é apenas aquele que sai das grandes universidades urbanas, desvalorizando o que nasce do cultivo da terra e da ancestralidade. Como nós podemos romper essa dominação epistemológica? É aqui que entra a contribuição importante da intelectual decolonial Catherine Walsh, em diálogo com o educador Reinaldo Matias Fleury. Catherine Walsh faz um alerta importante, especialmente para nós da Faculdade Intercultural Indígena. Cuidado com a palavra interculturalidade, pois quando ela vem do Estado liberal ou das corporações pode significar algo não muito bonito. Walsh diferencia a interculturalidade funcional da interculturalidade crítica. Seguindo o seu pensamento, podemos perceber que a interculturalidade funcional faz discursos bonitos sobre a diversidade do MS, coloca fotos de indígenas e ribeirinhos em folhetos turísticos, mas não devolve 1 hectare de terra demarcada e mantém a supremacia da ciência eurocêntrica. É uma maquiagem para manter tudo como está,
integrando os povos marginalizados às estruturas já existentes sem alterá-las. A interculturalidade crítica, ao contrário, nasce debaixo do chão da luta camponesa, indígena, quilombola e ribeirinha. Ela não busca apenas a boa convivência dentro do sistema atual, mas questiona as bases de poder que geraram a desigualdade. Para Catherine Walsh, a interculturalidade crítica é uma estratégia de decolonialidade. Ela exige, primeiro, desmantelar a matriz colonial, reconhecer que a universidade e a escola tradicional foram desenhadas sob a epistemologia eurocêntrica. Segundo, provocar fissuras decoloniais, abrir rachaduras na estrutura acadêmica para que os conhecimentos ancestrais e territoriais entrem na universidade com status de ciência. Terceiro, construir a soberania dos saberes, fazer com que o saber do roçado, a medicina da rezadeira e o manejo do rio sentem à mesa em pé de igualdade com qualquer tratado acadêmico. Concluir essa primeira videoaula na Faculdade Intercultural Indígena, na LEDUC, é assumir que o curso de licenciatura em Educação do Campo é um espaço de reconquista da nossa própria voz e da libertação das nossas mentes e territórios. Até o nosso próximo encontro, quando investigaremos como essa engrenagem colonial construiu o preconceito contra o outro através do estudo do orientalismo de Edward Said. Um grande abraço e até lá!